Fala galera, beleza? Também tô legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E hoje eu vou falar sobre um assunto super importante com vocês, que é a possibilidade de aumento do chamado fundo eleitoral, enquanto a gente está passando por uma gravíssima crise econômica. Para quem não sabe, o Brasil ele tem um sistema partidário, né, aproximadamente aí 35 partidos, e isso já é muita coisa. Um partido político, teoricamente, ele tem todo um projeto, se ele é de esquerda, se ele é de direita e tal, e as pessoas, para se candidatarem no Brasil, elas têm que ser filiadas a um partido. A gente sabe, galera, que no passado recente, PT, PSDB, MDB, enfim, todos os partidos praticamente, o que estava acontecendo? Vinha ali uma construtora, uma imobiliária ou coisa que vale, uma empresa privada, e financiava a campanha de um partido político. Então, por exemplo, vou colocar, sei lá, o Odebrecht financiando a campanha do PT. Aí, quando o PT se elegia, ele precisava, digamos assim, retribuir os favores, né, o financiamento que ele tinha recebido durante a eleição. Então, foi feito durante a última reforma eleitoral que estava proibido a doação de pessoas jurídicas, ou seja, a doação de empresas. Só podia doar pessoas físicas e, no máximo, até 10 salários mínimos. Isso limitou muito a capacidade dos partidos de fazer investimentos, porque todo partido, imagina, ele tem que manter a sua sede, tem que pagar suas contas, tem que pagar conta de luz, manutenção, IPTU, enfim, uma série de coisas. E também, em ano de eleição, ele tem que ajudar a fazer os santinhos para os candidatos, ele tem que ajudar a dar uma grana para fazer a propaganda, para o candidato conseguir divulgar suas ideias e tal. Então, o que o nosso poder político ele fez? Ele substituiu o financiamento privado de campanhas, que ainda pode acontecer numa escala muito menor e somente pessoas físicas, por uma, digamos assim, por uma iniciativa, por uma ajuda do governo público. Então, foram instaladas praticamente duas formas de você ajudar um partido. O fundo partidário, que é mais ou menos aí 1 bilhão, tá? Ou seja, todos os partidos eles recebem um fundo do dinheiro que é do pagador de impostos, ou seja, você paga o imposto lá, o seu imposto federal. Parte deles vai para financiar partido político, que você pode nem gostar, e todo ano de eleição, além do fundo partidário, tem também o fundo eleitoral, que é mais uma ajuda de custos. O que está sendo votado? Que vai ser votado amanhã, então preste bastante atenção. Da última eleição que a gente teve do ano passado para presidente e tal, teve um determinado montante, né, uma quantia que foi colocada, e essa quantia pode aumentar para 3,7 bilhões. Vocês estão entendendo, galera? Bilhões. Só para vocês terem uma noção de comparação, isso é 10% do que custa o Bolsa Família anualmente, tá? Isso é 1/8, 20% mais ou menos, uns 15% do que custa todo investimento em infraestrutura no país. É uma coisa absurda que a gente está falando em pleno processo de crise econômica e política que o Brasil passa. E pode ser votado amanhã. A grande justificativa do Congresso, e aliás o Rodrigo Maia, né, que é o presidente da Câmara, já se declarou favorável a isso, é que essas eleições que vão acontecer no próximo ano de 2020 são eleições municipais. Lembrando que o Brasil tem mais de 5 mil municípios, então vão ter muitos prefeitos, vão ter muitos vereadores, imagina a quantidade de vereadores concorrendo. E por conta disso, precisa repassar mais verbas para esses candidatos. Cara, de verdade, já existe muita coisa irregular acontecendo com os partidos recebendo tanta quantia assim. Os partidos maiores, que no caso hoje são PSL e PT, são os partidos que têm mais representantes na Câmara, né? Por isso que eles são considerados aí os maiores, e que eles vão receber a maior quantia. Se realmente for aprovado o aumento do fundo eleitoral, além do fundo partidário, é mais dinheiro público indo para esses partidos. O que eu particularmente defendo? Primeiro, tem que acabar com essa questão de fundo partidário e fundo eleitoral. Os partidos, eles têm que voltar mais para a base. Eles têm sim que receber dinheiro de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, não tem nenhum problema. Eu, se sou dono de uma empresa, eu posso concordar mais, sei lá, com o PSDB do que com o MDB, não tem nenhum problema. A irregularidade não está no financiamento privado de campanhas. A irregularidade está quando aquele governo se elege, retribuir os favores políticos. Então o que a gente está fazendo? A gente está acabando com o direito, com a liberdade de partidos, pessoas de pessoas e empresas doarem para partidos em detrimento de alguns tipos de corrupção que já aconteceram. É mais ou menos a mesma premissa, que eu proibi as pessoas de, sei lá, andarem de carro porque algumas já se acidentaram de carro. Percebe que não faz o mínimo sentido? O que você tem que combater são as irregularidades que já aconteceram e que, aliás, a Operação Lava Jato até serviu para fazer isso. Mas agora, você proibir empresas e pessoas de darem o quanto dinheiro eles quiserem para partidos políticos e obrigar o cidadão a pagar isso na forma de impostos é absurdo. Vamos dizer, por exemplo, eu estou pagando meus impostos.
Parte do meu imposto está indo para financiar o PSDB, o PT, o MDB, o PSL, o PSOL. E se eu não concordar com esses partidos? Eu sou obrigado de maneira obrigatória ali a contribuir com esses partidos que eu nem concordo com a ideologia? Vocês percebem o quão absurdo é isso? Se a gente reduzir o fundo partidário e o fundo eleitoral, há uma tendência de reduzir o número de partidos, até porque no Brasil não existem 35 ideologias diferentes, como existem 35 partidos, e há uma tendência dos partidos ficarem mais orgânicos, deles tentarem agradar e tentarem mostrar a ideologia deles para a sociedade de maneira orgânica, também é passado a para aqueles que eles acham, né, que tem maior sentido com as suas posições políticas, ser mais progressista, conservador, esquerda, direita e por aí vai. Ou seja, eu sou totalmente contrário a esse aumento do fundo eleitoral e pior, sou totalmente contrário ao financiamento público de campanhas. Na minha concepção, o partido político ele tem que ser sustentado pela sociedade que concorda com as suas pautas. Deu para entender, galera, o que está em jogo amanhã? Então espero, né, que vocês se mobilizem também e tentem combater esse aumento do fundão, porque o Brasil com certeza não está no momento de aumentar ainda mais seus gastos públicos, ainda mais com o processo eleitoral. E vocês que acompanharam a minha live ontem, vocês viram que estava acontecendo um debate ali muito acalorado no Senado sobre a questão da aprovação essa nova legislação eleitoral aí que fala sobre o fundo partidário e tal, que estava até abrindo margem para uma dificuldade de investigação dos orçamentos de campanha, favorecendo até a prática do Caixa 2, um negócio que é complicadíssimo, terrível, né? Então, pessoal, diante da pressão das redes sociais, o Davi Alcolumbre recuou. A estratégia do Alcolumbre era aprovar isso de forma sumária diretamente no plenário do Senado, né, como o primeiro item da pauta, mas aí houve uma pressão tão grande nas redes sociais que o Davi Alcolumbre recuou, fez o projeto passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ali eles fizeram um acordo para tirar todas as partes teratológicas, ou seja, monstruosas ali que apareceram na Câmara. Então eles retiraram isso tudo, já foram direto para o plenário do Senado, votaram, e aí como houve alteração no projeto, como de praxe, teve que voltar para a Câmara. E o projeto já voltou para a Câmara, já ficou, né, como tendo que voltar para a Câmara ontem, e ontem mesmo o Rodrigo Maia, segundo o Cláudio Dantas nos informou, se reuniu na madrugada com a liderança dos outros partidos e com o apoio do Centrão e da esquerda decidiu que vai ressuscitar aquelas jabuticabas e monstruosidades jurídicas da nova lei dos partidos que havia sido suprimida ontem pelo Senado. Então, o avanço que o Senado teve ontem, a Câmara está com grande chance de retirar esse avanço e a gente retroceder novamente, algo que o ministro Luiz Fux já havia falado ontem, que foi um retrocesso terrível, tá? Então, o que meio que parece que ficou acordado ali com o Rodrigo Maia e as lideranças dos outros partidos é que, no máximo, eles podem retirar o artigo que trata do pagamento de advogados para as dirigentes partidárias enrolados com a justiça, tá? Mas aí vão manter o fundão com 100% das emendas de bancada. Então, a gente continua aquela mesma pressão que nós fizemos ontem, Senado, vote não ao Caixa 2, a gente agora tem que ser Câmara, vote não ao Caixa 2, tá? Rodrigo Maia, vote não ao Caixa 2, Câmara, vote não ao Caixa 2, tem que botar essa hashtag para bombar aí, porque o negócio vai ser votado hoje, tá? Tá tramitando muito rápido, tá difícil da gente analisar o que tá rolando, então a gente tem que ficar muito atento aí, tá bom?